Olá, turma boa! Feliz 2023! Primeira aula. Hoje é 4 de janeiro de 2023, né? Então, como eu falei, não ia ter parado. E não está tendo parado. Aliás, estou até adaptando, daqui a pouco um microfone novo, chegando, luz nova, deve estar mais claro aí para você, né? Vamos aos poucos aprimorando, né? Enfim, nossas homenagens aí iniciando ao nosso Rei Pelé e ao Papa Bento XVI, né? Amplamente coberto pela mídia. E aí eu acho que a gente tem que pegar alguns detalhes desses dois óbitos que ocorreram aí nesta virada do ano após a aula do dia 28. Lembrando que é importante assistir o vídeo até o final, lembrando que para quem está prestando concurso em janeiro, fevereiro, os livros 7 e 8 estão prontos. Quem adquire 3 eu faço promoção, tem o link no Hotmart. Pessoal, não fica só em aula. Eu vou prestar um concurso domingo. Eu fiz ontem 30 questões de português, né? Fora a parte teórica, eu vou mesclando. Isso é muito importante, tá? Então vamos para os slides aí, que o nosso tempo é curto. Bom, esses são os endereços que a gente sempre pede para você seguir a gente lá no Instagram, porque eu sempre aviso, olha, a aula já está lá no canal do Vencendo Concurso. Olha, quer falar comigo pelo WhatsApp, está com alguma dúvida? Esse é o meu número. Ah, quer adquirir o livro direto comigo, porque o Hotmart tem uma tarifa, né? Ah, quero ver algumas questões resolvidas? Entra no meu canal do YouTube, né? Eu, depois que passar esse concurso aí, que é muita legislação, eu não estou tendo tempo de estudar como eu gostaria, eu vou gravar um vídeo com questões aí, porque eu já estou fazendo o livro 9. Eu já tenho quase 50 questões do livro 9, mas eu preciso que os fatos estejam ocorrendo. Lá para março eu devo soltá-lo, né? Então, mas para quem está fazendo o concurso nesse começo de ano aí, é fundamental esses livros. Parece que é uma coisa muito chata minha, mas é porque eu confio. Porque muitas das coisas que eu não consigo colocar aqui, ou que é a parte teórica daqui, vira, né, a parte de exercícios lá, né? Então vamos para o primeiro slide. Esse aqui ficou grande. Semana de 28 de dezembro de 2022 a 4 de janeiro de 2023. Gente, ficou pequeno, dá um pause, né? Põe no seu notebook, no seu computador. O Lula anunciou os últimos aí ministros que compõem os 37 ministérios, que estão tomando posse aos poucos. Essa semana, hoje a Marina tomou posse, o Alckmin tomou posse. Ele deu a posse oficial no dia da posse, mas aos poucos aí, né? Eu destacaria aqui a Marina no Ministério do Meio Ambiente, né? A Simone Tebet no Ministério do Planejamento, né? Quem mais? O Carlos Lupe no Ministério da Previdência. Eu acho que são aí alguns, e percebendo que realmente é uma frente ampla. 10 ministérios ficaram com o PT e os outros ele dividiu entre os partidos que o apoiaram, né? Então, assim, é legal ter um nome mais ou menos, né? De repente, daquela instituição que você vai prestar, porque a gente, a atualidade, atende a concurso municipal, estadual, federal, né? E aquela dica, dá um pause, lê, né? Eu acho que decorar 37 é besteira, mas se eu vou fazer um concurso ligado ao Ministério da Agricultura, é legal saber que é o Carlos Fava, o ministro, porque eu acho que as provas, elas fazem isso, né? Elas pegam temas associados ao seu cargo e perguntam.
tá bom? Recriando ministérios aí. Bom, aquilo que eu falei, né? Uma das coisas que me surpreendeu do Rei Pelé, eu até nem condeno muito quem não foi prestar sua homenagem no velório, eu não gosto de velório, né? Mas para quem não assistiu aquele Eterno Pelé, é um documentário, acho que está no YouTube, a Globo até passou, eu não vi Pelé jogar, né? Mas, assim, duas coisas que eu destacaria. Uma, quando ele chegou no Cosmos nos anos 70, ele foi fazer exame médico e os caras disseram assim para ele, olha, você tem 2 rins, mas um não funciona. E desde os anos 70, ele vivia só com um rim. Isso foi sempre dando complicações aí à saúde dele, né? E tá aí o símbolo. O Santos mudou o seu logo, colocou uma coroa aí em homenagem a Pelé. Vi hoje que também a Avenida do Maracanã já mudou de nome, vai chamar Avenida Pelé, e o presidente da FIFA sugeriu que em todos os estádios do mundo já fizesse uma homenagem, inaugurasse um estádio ou renomeasse um estádio com o nome de Pelé. Sem dúvida nenhuma, uma grande perda para o Brasil e para o mundo e, indiscutivelmente, né, o rei do futebol. Tá? Então, já foi enterrado ontem e acho que recebeu as devidas homenagens. Descansou, né? Porque estava muito doente, sofrendo, enfim. Então, pegar esses detalhes da morte dele que podem aparecer. Não o geral, porque o geral você já sabe que foi bicampeão mundial, tricampeão, só jogou pelo Santos e pelo Cosmos, enfim. Mas esse novo símbolo aí do Santos, eu acho que é interessante você saber que essa coroa é homenagem a ele e às 2 estrelas do bimundial que o time conquistou em 62, 63. Lembrando que ele foi tricampeão como jogador. Bom, o grande fato, né, sem dúvida nenhuma, político do Brasil, foi a posse do presidente Lula, aí transmitido por todos os canais de TV, e algumas, deixa eu sair daqui, algumas quebras de protocolo, né? Como aí a passagem da faixa presidencial, a subida da rampa, a não presença do presidente Bolsonaro na entrega, né? Ele viajou para os Estados Unidos, os discursos emotivos, o show, tudo isso marcando ali um discurso que ele está dizendo efetivamente que está pegando o país quebrado, e aí o nome das pessoas que foram os representantes do povo brasileiro ao seu lado na subida da rampa, né? Então, acho que é importante, mesmo aqueles que não gostam, e aí não é um fato de gostar, é um fato de se preparar para a prova, saber como se deu este episódio, né? E quem, na verdade, entregou foi a catadora Aline Souza, aí, né? O problema que a gente está enfrentando é que o Lula está assinando muitos decretos, está dizendo que vai fazer muita coisa. E eu não posso trazer aqui, né, as coisas que ele diz que vai fazer, porque de repente não faz. Eu tenho que trazer, né, as coisas que já foram assinadas por ele, os primeiros decretos, eu vou falar sobre isso já, e aí, conforme as coisas foram mudando, conforme os decretos foram aparecendo, as medidas provisórias, eu vou trazendo, porque ainda está na fase da posse, da transição, essas coisas são assim mesmo, né? Demoradas. Mas algumas medidas ele já anunciou, vamos dar uma olhadinha nelas. Não, antes dessa, tem uma outra aqui. Mudou o Pix, hein, pessoal?
O Pix, aí em dezembro, ultrapassou 100 milhões de transações. Aí, eu vou sair daqui, né? Usuário que tinha lá embaixo, né? Mudanças de regras. Ou seja, se o usuário tinha um limite total de R$ 1.000, mas um limite de 500 por transação, era necessário realizar 2 transações. Agora, pode fazer uma de 1.000. O limite de saque e troco foi alterado, passando de 500 para 3.000 no diurno e de 100 para 1.000 no noturno. Outras mudanças no horário noturno, que pode ser flexível, a hora que você pode usar o Pix, você tem que comunicar. Tudo isso você tem que avisar ao banco. Né? Mas o Pix, que é essa grande, enfim, mudança no sistema de transação financeira, veja, alcançou 104 milhões de reais aí em um mês de transação. E ele alterou. Na verdade, é um aumento do limite e uma espécie de flexibilidade no horário noturno, que era onde ocorriam os atos mais violentos aí. Bom, Brasil retoma relações com a Venezuela a partir de hoje. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também chamado de chanceler, vai enviar diplomatas a Caracas para reabrir a embaixada. A embaixada havia fechado em 2019, Bolsonaro reconhecia Juan Guaidó como presidente e não o Nicolás Maduro, mas aí o Brasil, com Lula, quer retomar aliás, a posse dele foi a posse com mais representantes internacionais, mais que mesmo que na Olimpíada, não sei se vocês viram isso, com maciça presença de sul-americanos aqui na posse do presidente Lula. Veio o vice-presidente da China, o presidente da Alemanha, que a Alemanha tem presidente, primeiro-ministro, presidente de Portugal. O Juan Guaidó, que não está em alta lá na Venezuela, foi destituído, mas o Brasil agora vai reabrir sua embaixada e retomar as relações com a Venezuela. Isso, enfim, se você considera uma ditadura, nós consideramos sim uma ditadura com problemas, mas não podemos negar que a Venezuela é uma grande exportadora de petróleo. E isso pode ser benéfico ao Brasil também para a nossa importação, para a nossa exportação. Então, o Brasil retomou as relações com a Venezuela. Ou seja, eu quero ir trazendo aos poucos para você essas novas medidas. Não adianta eu chegar com uma enxurrada aqui do que o governo Lula está fazendo, de diferente, porque vai ficar um negócio maluco. Semana que vem vai ter mais, né? Decisões novas. Olha lá. Uma das coisas que ele fez no dia da posse foi revogar o decreto de Bolsonaro, reduz o acesso a armas, prorrogou a isenção dos combustíveis por 60 dias, né? Determinou que a Controladoria Geral da União avalie os sigilos, se realmente tem que ter sigilo nos documentos, que ela tem aí 30 dias para avaliar. Então não é que ele revogou o sigilo. Cuidado com essa pegadinha. Pode ser que a CGU, a Controladoria Geral da União, tem quase aí o status de um ministério, avalie que não tenha que ter sigilo sobre aquilo que o Bolsonaro decretou. Então ela tem 30 dias para olhar esses documentos. Né? Assinou o decreto do Bolsa Família, que já tinha sido aprovado pela EPEC, e cancelou a privatização da Petrobras, dos Correios e da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que é a antiga Hora do Brasil. São 8 estatais ao todo que ele cancelou a privatização. No próximo slide eu coloquei aqui, ó. Aí eu peço a você com calma, deixa até, não coloquei em negrito, o que ele fez sobre o decreto de armas, né? Que ele suspende o registro de novas armas, dos CACs,
suspendeu a autorização de novos clubes de tiro, condicionou a autorização do porte de arma à comprovação de necessidade e, enfim, e determinou o recadastramento de todas as armas que estão circulando pelo Brasil. Então, bem na contramão, também limitou o número de armas, de munições, bem na contramão daquilo que o Bolsonaro vinha fazendo. Meio ambiente, e a Marina já disse que criou hoje uma Secretaria do Desmatamento. Restabeleceu o Fundo Amazônia, com 3 bilhões que foram doados principalmente por Noruega e Alemanha. O Reino Unido também quer agora participar desse fundo, que é para combater o desmatamento. Então, esses foram os primeiros decretos, aí, além do Bolsa Família, que tudo já estava acertado lá na PEC que nós já falamos para vocês. Que ele sancionou medidas provisórias ali e revogou decretos do presidente Bolsonaro no que diz respeito às armas. Em outras palavras, limitou o acesso a armas. É isso que ele fez e aos clubes de tiro. E vai recadastrar tudo. Olha, importantíssima informação, não cai em prova, despenca. Balança comercial tem superávit recorde de 62 bilhões de dólares em 2022. É 1,5% maior do que registrado em 2021. Exportações e importações também bateram recorde. Aqui é olhar os números, né? Então, o Brasil exportou 335 bilhões e importou 272. Isso dá um superávit. E eu coloquei a listinha dos 5 principais produtos em exportação. E também quem é a China, a principal 91 bilhões, União Europeia como um todo, depois Estados Unidos e depois a Argentina. Se tirar a União Europeia, é a Holanda, tá? Mas aí a Holanda fica em 4º lugar. Aí está considerando a União Europeia como um todo. E aí você tem que decorar, que é soja, petróleo, ferro, óleo, combustível de petróleo, minerais bituminosos, milho, carne bovina. Tá? Pelo menos os 3 primeiros você tem que saber. Já virou a questãozinha do livro 9. Com pegadinhas para vocês. Esses dados são muito cobrados em prova. Esse slide aqui é talvez o mais importante da aula de hoje. E é um slide fácil, um assunto fácil de você compreender, porque superávit é aquilo que você faz, Balança comercial é o que eu exportei, o que eu importei. E o Brasil bateu recorde. Manchetes, Papa Emérito Bento XVI morre aos 95 anos. O nome dele era Joseph Ratzinger, foi escolhido em 2005. Em 2013 ele renunciou por problemas de saúde. Depois de 600 anos um Papa renuncia ao cargo, E após a morte de João Paulo II, e aí foi indicado Bento XVI. O velório dele, o enterro dele é amanhã, com todas as honras de um Papa. Então nós tínhamos 2 Papas, um Papa emérito, que estava muito doente, falência múltipla de órgãos, o Papa Francisco já havia avisado que ele estava em péssima situação, aos 95 anos, Ele já tinha renunciado em 2013. Um alemão considerado bastante conservador, mas muito conhecedor aí dos dogmas cristãos. Outra questão que despenca em prova. Qual é o novo valor do salário mínimo? 1.320. A aposentadoria do INSS são atreladas a esse piso.
Já falei, exoneração dos combustíveis são prorrogadas por mais 60 dias. Saindo daqui. Olha aqui, a revista Rolling Stones colocou entre os 100 maiores cantores do mundo 3 brasileiros. João Gilberto, Gal Costa e Caetano Veloso. Né? E Aretha Franklin, Whitney Houston e Sam Cooke, o top 3. É meio surpreendente porque ela não colocou Elis Regina, né? Elza Soares, né? Outros nomes aí. E veja, a Anitta ganha muito prêmio, mas ela ainda precisa construir uma carreira internacional. E é bem a cara de perguntinha de concurso, hein? Bem a cara de perguntinha. Eu bolei uma pergunta com essa aí também para o livro 9. Por isso que eu falo, tem que assistir às aulas anteriores, né? Outra decisão importante do governo, trocou o nome da FUNAI, atendendo ao pedido dos povos indígenas. Agora chama Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Por que isso, Diogo? Porque era a Fundação Nacional do Índio. Mas índio é uma denominação que o europeu deu achando que tinha chegado às Índias. E povos indígenas significam povos originais da terra. Né? Mas a palavra aparece. Sim, mas por definição antropológica, são os autóctones, aqueles que são daqui. E eles pediram para que não querem ser chamados de índios, porque eles têm a sua própria denominação na língua deles. Então, pediram para que trocasse esse nome, porque esse nome é a ideia do colonizador. O colonizador que batizou os povos que aqui viviam de índios. Não, mas eles são povos autóctones daqui, originários daqui da nossa terra. E aí, então, mudou o nome da FUNAI. Também uma boa pegadinha de prova. Puxa, eu falo tanto para vocês, eu tenho visto que tem aulas assim no comecinho de dezembro que tem 600, 700 visualizações. Aula do dia 28, poucas, 100 e poucas visualizações. Não é que eu estou preocupado em fazer aqui a minha propaganda, estou preocupado com você, eu quero te ajudar. Estou aqui dia 4 de janeiro trabalhando. Você acha que no dia 1º eu estava fazendo aula, porque eu tinha que assistir a posse, ver o que estava sendo decidido para montar os slides. Então, pessoal, tem que assistir a aula anterior. Por quê? Olha aí, numa aula anterior minha, eu gravei que a energia solar estava para superar a energia eólica. E ela superou agora em janeiro. Bem pouquinho, né? Ainda mais de 50% da nossa energia é hidrelétrica, mas a energia solar está superando a energia eólica, que é a energia dos ventos, ambas, a hidráulica, a solar e a eólica, consideradas energias limpas, que são energias que não emitem gases de efeito estufa. Olha só quanta manchete aqui que eu considero que podem virar questões. Pelo menos a do salário mínimo, do João Gilberto, a troca de nome, essa mudança na matriz energética brasileira, que eu já havia comentado em outras aulas que estava para acontecer, e realmente aconteceu. Tá? Então, como é jogo rápido, eu coloco aí nas manchetes, porque você não precisa detalhar muito esse tipo de informação. Parto para as internacionais. Aqui está bem, muito grande o texto, dá um pause para você ler. Netanyahu sacramenta o 6º mandato em sociedade com fundamentalistas religiosos. Premier comanda primeiro governo radical de direita em Israel
e se distancia dos valores seculares, ou seja, valores não religiosos, que nortearam o país. Após o intervalo de 18 meses, ele conseguiu retornar porque conseguiu mais de 60 cadeiras lá no parlamento israelense. O grande problema é que ele nomeou pessoas, esse Itamar Ben-Gvir está lá no quarto parágrafo, está lá, o premier inseriu figuras incendiárias em seu governo. Condenado em 2007 por apoiar um grupo de extrema-direita ilegal e incitação ao racismo, Itamar Ben-Gvir, do Poder Judaico, será o ministro que comandará a Polícia e Segurança Nacional, que anteriormente o prendeu. Este cara, ontem, foi na região dos palestinos rezar, dizendo, olha, essa região é nossa. E é uma coisa que é decidida desde o século XIX, onde eles rezam, os judeus, no Muro das Lamentações, que teria sido lá os os resquícios do Templo de Salomão. E ele foi nas mesquitas rezar, que foi encarado com uma enorme provocação. Isso em 2005 aconteceu com Ariel Sharon e levou à morte de 3 mil pessoas, né? Então, a gente vê aí Israel partindo para um governo radical. Ele se juntou à extrema-direita, que não aceita a existência do Estado palestino e que assumiu o governo e colocou pessoas ao seu lado para governar que são radicais contra os palestinos. A conferir o que isso pode gerar em termos de conflito numa região que desde 48 nunca viveu pacificamente. Você sabe que existe a faixa de Gaza, a Cisjordânia, que são as regiões aí habitadas por palestinos e que estão sempre em confronto com Israel. O que há de novo nesse slide? O que há de novo? Que esse é o cara que vai comandar o 6º mandato, é o cara que mais comandou, só que agora ele está com radicais que são contra palestinos. Deixa eu consigo entrar aqui. Consigo porque é fácil de você ler, mas a manchete mesmo, né? Governo do Japão planeja presentear pais que tiverem bebês com 80 mil ienes extra, que vale 3 mil reais a partir de abril de 2023. Hoje, no nascimento de uma criança, os responsáveis recebem 16 mil reais. Por diversos motivos, o valor não parece suficiente para convencer os pais a engravidarem. O Japão e a China e vários países europeus estão tendo um drama aí pela falta de natalidade. Tudo tem a ver com o empoderamento feminino e com os altos custos aí para se criar uma criança, e aí o envelhecimento da população, a maior média de expectativa de vida no mundo é do Japão, é mais de 80 anos, né? Eles se alimentam muito bem, e agora o governo resolveu premiar quem tiver filhos, dando dinheiro. Lógico, eles não querem imigrantes, né? Eles querem que sejam japoneses de lá mesmo. Mas não é só o Japão. Outras aulas, vai assistindo aos poucos, né? Entra no canal do Vencendo Concursos, vai em vídeos e vai descendo, aí você vai achar. Vai dar um trabalhinho, porque você tem que tem várias aulas, é muita aula que o Cristiano coloca. Então, de graça, né? E aí, ele até fez uma playlist, mas para ele atualizar é muito trampo, né? Coitado, eu fico pensando nele lá, nessa época do ano, com esse concurso do Banco do Brasil aí, que não tem muito a ver comigo, que a atualidade do mercado financeiro é mais conhecimentos bancários, as pessoas já vieram me perguntar, né? Não tem muito a ver com atualidades.
Sim, essa do Pix, essa serve ao Banco do Brasil, né? Essa mudança no Pix aí. Mas a China também aumentou lá a possibilidade de ter 3 filhos no ano passado. Já estou falando do ano passado. Ó, uma coisa que eu disse a vocês que foi bem legal e está no YouTube, é bem legal de estudar, é olhar as retrospectivas. E aqui eu peguei uma, ó, com o protagonismo da nova geração, protestos inéditos pelo mundo marcam 2022. Direitos humanos, melhores condições de vida e defesa da democracia foram os principais temas reivindicados. Alguns países que a gente não tem tradição, e porque são autocracias, poderes ditatoriais, Irã e China, né? A China, as coisas se acalmaram porque eles flexibilizaram, né? Aqui você vai ter que... eu deixei muito pequenininho para caber, mas também protestos nos Estados Unidos por crise econômica, na França por crise econômica, na Argentina, no Chile. Também tivemos multidões nas ruas aí reclamando do problema que foi a inflação esse ano. Mas no caso do Irã e da China era a defesa de melhores condições de vida e direitos humanos, da democracia e de direitos humanos. Então, portanto, eu estou mais dando dica mesmo para você, que uma forma, às vezes, de vídeo, né, de você memorizar, é você assistir aí as retrospectivas que a televisão produziu. Deve estar na Globo, você deve achar facilmente. Tá? É um bom material de estudo aí para quem vai prestar a prova. Apesar que eu acho os meus livrinhos melhor. Olha o jabá. Guerra da Ucrânia. Não para, né? Rússia lançou acho que foi o maior lança no dia 29, né? 120 mísseis em Kiev e outras cidades. Ucrânia acusa a Rússia de quererem destruir infraestrutura crítica e matar civis em massa. 50% da Ucrânia está aí sem luz em pleno inverno. Apesar que eu vi a notícia hoje que está fazendo 25 graus na Polônia, né, ondas de calor. 25 graus. Gente, agora é para estar, nessa época, é para estar tendo temperatura zero, negativa na Europa. E estão tendo 25 positivo, né? Morrendo de medo das tragédias climáticas que podem acontecer com as chuvas que vêm até março aqui no Brasil. A guerra continua, não tem previsão de fim, não houve nenhuma evolução nessa virada do ano, ao contrário, os ataques continuam acontecendo em toda a Ucrânia, perfeito? Insisto, o ataque, apesar de estarem perdendo o Kherson que eles tinham anexado, eu já contei também em outras aulas com o mapa, eles estão aí sofrendo ataques em sua infraestrutura. Palestinos saúdam como vitória a votação na ONU sobre a ocupação israelense. Votação representa um desafio para o primeiro-ministro de Israel. Bom, então ele assume sendo um cara de direita, né, como eu falei, e contrário. E aí, no sábado 31, a Assembleia Geral da ONU, que é o órgão máximo, solicitou que a Corte Internacional de Justiça opine sobre as consequências legais da ocupação israelense dos territórios palestinos. Sediada em ONU, a Corte Internacional de Justiça, também conhecido como Tribunal Internacional, é o principal tribunal da ONU, não é o TPI. Tá? O TPI não pertence à ONU. Que trata de disputa, o TPI só julga pessoas. Que trata de disputa entre Estados. Suas decisões são obrigatórias, embora essa Corte não tenha poder para poder aplicá-las. Então, a ONU falou, olha, Israel invadiu
a Cisjordânia e a faixa de Gaza desde 67. E aí, tribunal, vamos julgar se isso é legítimo ou não, porque fomos nós aqui da ONU que criamos o Estado de Israel. Então, se por um lado entra um governo de direita, e eu tenho procurado trazer nas aulas semanais os focos de tensão, já citei que os exercícios militares da China em cima de Taiwan, da Coreia do Norte na aula passada, né? Aqui eu trago um outro, para que você consiga, nas questões internacionais, olhar os pontos de tensões no mundo. Tá? Então, há uma vitória da extrema-direita em Israel e há uma vitória na ONU dos palestinos, que agora esse tribunal, condenando... O que acontece quando um tribunal desse condena, por exemplo, essa invasão de Israel ou dos assentamentos? O que acontece é que as sanções são mais suscetíveis a Israel. Eu falo que é para assistir aulas antigas, simples. A França pede restrições de passageiros vindos da China. A solicitação foi feita a países da União Europeia. A França não pode tomar essa decisão porque ela pertence à União Europeia, né? Canadá e Austrália já adotaram medidas. O que me chama muita atenção, né, é o último parágrafo. As medidas foram tomadas por causa do aumento de casos de Covid que o país está enfrentando. Eu tenho chamado a atenção desde o início de dezembro. Na sexta-feira, dia 30, pediu que a China compartilhasse os dados sobre a situação epidemiológica no país em tempo real e de forma regular. No entanto, no dia 25 de dezembro, a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que não divulgaria mais os números diários de Covid no país, o que é uma temeridade, essa negligência da China aí. Chegamos ao fim, impasse nos Estados Unidos, quarta votação, republicanos falham novamente. Bom, é preciso ter 218 deputados para assumir a Câmara, já está definido. Os republicanos conseguiram 222. Então, eles têm maioria na Câmara dos Representantes, ou Câmara dos Deputados, e os democratas no Senado. Isso pode embaçar a vida do Biden aí. Acontece que enquanto você não define a posse do presidente da Câmara, isso não acontece há 100 anos, né? E quando é um fato histórico, porque ninguém consegue os 18 votos, os democratas conseguem 212, porque tem um grupo de rebeldes radicais, trumpistas, que não estão votando nesse líder Kevin McCarthy, nenhum deputado toma posse. E aí, isso está já na quarta votação. E ele está negociando. E hoje os Estados Unidos não têm um Congresso Nacional funcionando. Né? Imagina que loucura. Por quê? Porque existem 20 rebeldes radicais que são até republicanos, mas querem que esse líder republicano seja mais radical ainda. E ele disse, não vou ser tão radical assim. Né? E ele vai substituir a Nancy Pelosi, que até falei que esteve em Taiwan. Então, há uma mudança na política norte-americana. Mas é um fato que eu gosto sempre de chamar a atenção. Quando ocorre um episódio que é histórico, inédito em 100 anos, de não conseguir eleger e ninguém toma posse, porque se não tem presidente da Câmara, ninguém pode tomar posse, os Estados Unidos estão sem Congresso Nacional. Lembrando que tem um brasileiro que está passando por grandes confusões lá, porque mentiu sobre o seu currículo. E estão querendo caçar, e aí era estelionatário aqui no Brasil, né? E estão querendo até caçá-lo lá nos Estados Unidos. Mas olha esse impasse. Impasse por extremistas de direita, que querem que esse cara, os republicanos já tiveram a maioria, né? São as eleições de meio de mandato, que a gente chama. Depois você dá uma lida com calma, deixa eu sair daqui,
dá uma lida com calma, né? Olha lá, 20 congressistas que são republicanos que estão atrapalhando essa votação. Vamos ver o que acontece. Essa notícia saiu hoje. Já foram 4 votações e não conseguiram eleger o presidente da Câmara. Pessoal, chegamos aí perto dos 40 minutos. Esses são os livros de 2022. Eu acredito que para quem vai prestar concurso de janeiro, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 são fundamentais. São 5 livros. Eu fiz um belo desconto, a menina adquiriu 5 hoje. Se a pessoa pega só um, são R$25, porque dá muito trabalho fazer o comentário. O comentário é que é importante, é onde eu destrincho aquele assunto que muitas vezes eu não consigo colocar aqui na aula, tá? E o 7 é de julho a setembro, e o último, o 8, ele tem 130, eu consegui fazer mais questões, né? Que me deu mais trabalho, porque esse aí é o que tem mais inéditas, que tratam de questões de setembro a dezembro de 2022. Como dezembro eu estava aí com poucas aulas, deu para trabalhar e fazer bastante notícias, né? Tem o link no Hotmart, mas pode entrar em contato comigo, conversa comigo que eu faço desconto, você adquire mais de um. E esse material não existe no mercado. Eu insisto nisso, né? E vou bater nessa tecla, até eu provar, né? Lógico que não pode comprar e repassar para ninguém, porque isso tem direitos autorais, né? Não pode rateio disso aí, até porque eu acho que alimenta a concorrência, mas eu acho que para quem vai ter prova de atualidades, estudar em cima da hora e achar que só ver televisão resolve, não é assim atualidades. Ela tem uma tecnicidade que está aplicada aos livrinhos. Há 20 anos eu dou aula disso. Portanto, se você quer adquirir, manda um WhatsApp para mim, conversa comigo, né? Aí a pessoa manda um Pix e eu mando em PDF, que é a forma mais barata aí de você. Eu fui ver para imprimir um livro que vale R$100. Esse tem 130 páginas, o livro 8, né? Então não vale a pena. Manda um WhatsApp para mim, né? Conversa comigo. Aí você fica com a liberdade de tirar dúvidas, de questões comigo, tal. Pessoal, essa questão aqui, por que não é aquela alternativa, tal? E eu respondo. Se eu estiver gravando aula, eu respondo. Ou, então, esses são a reafirmação dos meus endereços. Os endereços do Vencendo, que para quem está assistindo pela primeira vez ou não, dê um sininho, ou no meu canal, ou no canal do Vencendo, para ser notificado, dá um joinha, faz um comentário nas nossas aulas, né? Eu agradeço os elogios aí que a gente vem recebendo, eu também desejo a todos feliz ano novo, mas dá uma entrada no canal do Vencendo para você ver o que tem de aula gratuita. Estou chegando aí nos 43 minutos, que é a minha média, né? Trabalhamos com 15 temas, veja que temas muito importantes, que eu chamei a sua atenção, que são temas que eu considero fundamentais aí. Tem uns 4 ou 5 aí que é batata de prova, né? Aquele do superávit, né? A história da mudança da FUNAI, da Gal Costa, do Caetano e do João Gilberto, o Japão incentivando filhos, né? A ONU condenando a invasão de Israel, enfim, atenção a esses detalhes dessa aula. Semana que vem é 11, pronto, já passou meu concurso, vou estar mais tranquilo. E eu também, o que eu fazia? Eu gosto tanto de atualidades, estou tão habituado que eu, para descansar do meu estudo, eu estudo atualidades. Imagina você. Fica com Deus, um forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.